Estamos de volta com o Tarouba Rural. Você sabe o que é compostagem? Por que esse método é tão importante? Pois a nossa reportagem foi uma empresa que faz esse sistema. Você vai conhecer agora como tudo isso funciona. O processo de compostagem pode ser feito com resíduos de grãos, madeira e esterco. Essas matérias-primas são depositadas e passam por fermentação e decomposição. Os grãos e as palhas de milho, por meio desse processo, recebem a destinação correta. Existe um depósito intermediário, como a legislação pressupõe, vai retirando e estocando, mas periodicamente, semanalmente, quinzenalmente, esses materiais precisam ser removidos, justamente para evitar qualquer problema sanitário em relação a vetores e roedores. Alguns resíduos podem demorar cerca de 6 meses a 1 ano para ser decompostos, mas é só na parte final, após a fermentação e a diminuição da temperatura, que as minhocas aparecem. Além de utilizar os resíduos industriais para o processo de compostagem, você que está em casa pode fazer isso com o seu lixo orgânico. Professor, isso tudo aqui que nós estamos vendo é lixo? Esse é, na verdade, adubo. Todo esse material que sobra em casa pode ser utilizado para fazer um excelente adubo para as plantas. O único detalhe, o importante é que você tenha um recipiente onde possa se depositar esse material em camadas, de forma que você possa lá utilizar a grama da poda do jardim, as folhas de verduras, legumes, restos de frutas, tudo isso você deposita em camadas. Então vai fazendo uma camada de palha de grama, uma camada de palha de resíduos da alimentação, de frutas, verduras e legumes, e dessa forma você possibilita que na sequência possam ser introduzidas no processo as minhocas e dessa forma completar todo o ciclo do processo de produção. As minhocas têm um papel importante no revolvimento da matéria orgânica, acelerando essa decomposição. Um detalhe importante para evitar moscas e outros insetos indesejáveis é sempre estar cobrindo os resíduos orgânicos de alimentação, frutas, verduras e legumes, com essa palha da grama do jardim. Em um período de 30 dias, já é possível ter em casa um adubo orgânico. Para Denilson, que é especialista em meio ambiente, fica o alerta. Nós temos o destino adequado para isso. Você não precisa deixar disperso no tempo a cama de aviário, os resíduos de pré-limpeza. Tragam para tratamento. Aí não vai estar contaminando o solo, não vai estar contaminando o lençol freático. Veja agora como fechou a semana a cotação agropecuária. O boi vale arroba em Cascavel e Londrina R$ 120, em Pato Branco R$ 118. O suíno o quilo em Cascavel R$ 3,28, em Londrina R$ 3,55, R$ 3,05 em Toledo. O frango está sendo cotado em Cascavel a R$ 1,93 o quilo, já em Jacarezinho R$ 2,25. Agora o Tarouba Rural fala de uma novidade, um estudo que deve revolucionar o cultivo de hortaliças em estufas, com utilização exclusiva de iluminação artificial e de LED. Olha só que bacana! Cada vez mais o cultivo protegido é visto como opção vantajosa para o agricultor que busca garantir a produção em qualquer época do ano e diminuir os riscos por excesso ou falta de chuvas, geadas e elevadas temperaturas. Nesse sistema, o produtor tem acesso a tecnologias que permitem o controle dos fatores ambientais no interior da estufa, como temperatura e radiação solar. Uma novidade que começou a ser testada na Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP de Piracicaba, no interior de São Paulo, é o uso da iluminação artificial com barras de LED, tecnologia que ajuda a aumentar a produtividade e a qualidade de diversas culturas, dentre elas, várias hortaliças. As lâmpadas de LED elas podem ser usadas de duas formas. Para complementar a radiação solar em regiões que nós temos menor incidência de radiação solar ou em períodos onde a radiação solar também é menor. Ou ainda nós podemos utilizar essas barras em condições de alta luminosidade, mas para as plantas, aonde ocorre o alto sombreamento. Um exemplo é o cultivo dos mini tomates, cultura escolhida para o experimento. Na medida em que a planta cresce na vertical, as folhas superiores começam a fazer sombra.
É aí que a parte inferior da planta passa a receber menos radiação e reduz a produtividade. É nesse estágio que as lâmpadas de LED entram em ação, agem como a radiação solar e devolvem a luminosidade para a planta. Cerca de 500 plantas estão sendo cultivadas para o experimento. Além de aumentar a luminosidade com o uso das lâmpadas de LED, um sistema evaporativo de resfriamento ajuda a controlar a temperatura e a umidade relativa do ar. Os resultados da primeira fase da pesquisa serão divulgados em dezembro. Em 2015, a segunda fase vai servir como contraprova. A expectativa é de respostas para lá de positivas. A partir do uso dessa tecnologia, a gente pode aumentar o tamanho de fruto, nós podemos aumentar a qualidade dos frutos, nós podemos aumentar o teor de açúcares, o teor de licopeno. Hoje nós sabemos que o licopeno é um importante antioxidante na nossa alimentação, porque ele combate doenças cancerígenas, como por exemplo o câncer da próstata. Então realmente aumentar esse componente é um ganho em qualidade bastante significativo para a saúde humana. E é hora do Giro Rural. Terminou sem acordo a 5ª reunião entre representantes da Araupel, INCRA e MST para tentar uma negociação da saída dos invasores que estão nas terras da Madeireira, em Quedas do Iguaçu, desde o dia 17 de julho. A preocupação é com a possibilidade da Araupel fechar, acabando com cerca de 1.500 empregos, o que causaria uma séria crise econômica em pelo menos 5 cidades da região. A reintegração de posse já foi expedida pela Justiça, mas não cumprida pela polícia. A estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é de que o Paraná colha 18,5% de toda a produção brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas neste ano. O volume coloca o estado como o segundo maior produtor do país, de acordo com o levantamento divulgado na última quinta-feira. Além disso, o Paraná deve se destacar na produção de trigo, com um aumento de 112,4% no volume colhido, em relação a 2013, quando o estado sofreu com geadas tardias. Os produtores devem colher cerca de 4 milhões de toneladas. Esta é a 7ª previsão de safra divulgada pelo Instituto no ano, realizada a partir de dados de julho. O Serviço Sanitário Russo autorizou nesta semana a liberação de 87 estabelecimentos para exportação de carnes, miúdos de carnes, aves, miúdos de aves, suínos e miúdos de suínos. Uma das novidades é a inclusão de 2 estabelecimentos de produtos lácteos. No total, 89 frigoríficos foram liberados. A Rússia é o principal destino das exportações brasileiras de carne suína e bovina. E chegou a hora dos abraços aqui em nosso programa, é a Rede Rural. Quem conversou com a gente por telefone esta semana foi o Gervásio, ele é da Emater de Londrina. Gervásio, muito obrigada pela sua audiência, toda a equipe da Emater sempre também à disposição do Tarobá Rural, tá bom? Um abraço a todos vocês. Também a Everly e o Júnior, do bairro Faculdade de Cascavel, que também sempre que podem, acompanham o nosso programa. E o Ney, que trabalha na Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Cascavel. Forte abraço para vocês, tá bom? Saiba agora como você também participar do Tarobá Rural. O nosso telefone é o 45 3220 1100. O e-mail cirlei@tarobá.com.br. Na internet você nos encontra no youtube.com/Tarobá Rural. E no facebook.com/Cirlei Benete. Você pode curtir nossa página, acompanhar os bastidores das reportagens e se comunicar com a gente. E por hoje é só. E o Tarobá Rural deste domingo foi produzido de um espaço muito legal que tem bem perto de Cascavel. É o Parque Ambiental que fica ao lado da Fundetec. Um espaço muito agradável, tem lugar para as crianças brincarem, trilhas no meio da mata e cachoeira. Você quer aproveitar com a sua família? Venha para cá e veja que bacana que está esse lugar, que inclusive tem recebido melhorias da Prefeitura de Cascavel. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, um domingo maravilhoso para você e uma excelente semana. Até domingo que vem. Tchau!